Bem-vindos para mais um dia onde vamos compartilhar da Palavra de Deus e hoje estamos com um tema muito especial. Olha, fique até o final. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo. Deixe o seu sininho ativado para que você sempre receba as novas mensagens, os alertas, ok? Mas o tema de hoje, queridos, a gente vai falar a respeito do porém de Naamã. Você já ouviu essa história na Bíblia que fala a respeito de Naamã, que foi curado da lepra? Pois é, Naamã era um homem conceituado, era um homem herói de guerra, porém leproso. E hoje a palavra de Deus que eu vou entregar para você nesse dia vai te dar uma instrução que muda poréns. Tem algum porém na sua vida para ser mudado? Fique até o final, assista toda essa palavra e seja muito abençoado. Vamos lá? Pegou a sua Bíblia, o seu caderno de anotações? Então vamos lá, abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Acompanhe comigo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Até aí. Então, queridos, o que vemos nessa passagem é que Naamã era um homem com qualidades que muitas pessoas gostariam de ter. Imagine, um homem conceituado, um homem com um título desses, né? Comandante, herói de guerra, porém leproso. Se você pudesse escrever uma frase usando esse modelo, duas qualidades e um porém a seu respeito. Vamos dar esse exemplo. Filho de Deus, abençoado, porém, qual seria o teu porém? Talvez você tenha um porém. E se você tem, queridos, essa manhã, esse dia, você está recebendo uma mensagem, uma instrução do céu, uma instrução da palavra de Deus, uma instrução que vai mudar o teu porém. Naamã tinha qualidades que muitos de nós gostaríamos de ter, um homem conceituado, herói de guerra, mas Naamã tinha um porém, e esse porém, ele se apresentava como uma oposição sobre a sua vida. E, queridos, tudo que Deus quer escrever de bom na sua vida, porque o Senhor, ele sempre tem coisas boas para escrever na nossa biografia. Tudo que Deus tem de bom para escrever na nossa biografia, o opositor, Satanás, ele quer de alguma maneira sujar com um porém. Mas em nome de Jesus, se tem algum porém hoje na sua vida, se tem algum porém hoje que é um empecilho na sua vida, o Senhor, ele pode e quer mudar isso hoje. Então ouça a palavra de Deus, ouça a instrução da palavra de Deus, que ela tem uma direção que vai mudar esse porém na sua vida hoje. Naamã tinha um porém atrás desse nome conceituado, atrás dessa armadura de herói de guerra. Ele tinha um porém que o fazia sofrer, ele tinha um porém que o fazia sentir dor, ele tinha um porém que estava consumindo a sua carne. Então o ponto que nós vamos gravar nesse momento é que toda guerra é vencida por uma instrução de Deus obedecida. Você quer ser instruído? Se você quer ser instruído, queridos, a palavra de Deus, ela sempre vai ser a instrução que pode vencer qualquer tipo de guerra na sua vida. Ela vai te dar instrução para vencer qualquer tipo de inimigo. Qualquer porém pode ser vencido através da palavra de Deus, e por isso nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Então o Senhor hoje, ele tem um mais para o seu porém. Um mais para o seu porém. O mais
de Deus para o seu porém está lá em Êxodo 23, 22. E ele diz assim: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Os teus inimigos, o opositor, Satanás, ele já está tremendo de ouvir essa mensagem, ele já está tremendo de ouvir essa verdade, porque ele conhece essa verdade. Agora você precisa saber disso. Quando você ouvir diligentemente a voz de Deus, a palavra de Deus, e fizer tudo o que ele disser, o Senhor será contigo, querido. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Você terá vitória nesse porém. Você terá vitória contra esse opositor. Você terá vitória contra essa situação que é um empecilho na sua vida, essa situação que está sendo um impedimento para você, essa situação que está sujando a sua biografia. Esse porém, ele vai ser exterminado através do Senhor, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, precisamos ouvir a voz dele, precisamos ouvir a instrução do Senhor dos Exércitos. Essa mensagem, ela está indo confrontar o teu porém nesse dia. Essa mensagem está te dando a vitória. Creia nisso, tome posse dessa verdade em nome de Jesus. Talvez você esteja me dizendo assim: eu tenho dificuldade de ouvir a palavra, eu tenho dificuldade de me concentrar, eu me distraio muito facilmente. E você sabia que assim como a lepra era uma doença temida naquele tempo e que acometia muitas vidas, esse problema de ouvir também é um problema desse século. O problema de ouvir. Então, hoje em dia existe uma doença que eu não estou falando de uma doença natural, eu estou falando de uma doença espiritual. As pessoas têm dificuldade de ouvir a mensagem, as pessoas têm dificuldade de se concentrar. E existe uma doença chamada surdez espiritual, porque a fé ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E se você não ouve a palavra de Deus, você não se enche de fé, e a fé, ela tem poder para fazer coisas poderosas na sua vida. Então, essa doença espiritual, ela tem que ser eliminada das nossas vidas. Nós precisamos ter um compromisso de ouvir a voz de Deus diligentemente, com cuidado. Ouça mais de uma vez, ouça 3 se for necessário essa mensagem hoje, para que você, pegue toda essa instrução e aplique na sua vida e veja a sua vida tomando um roteiro novo, contando uma história nova, tendo uma frase nova escrita na sua vida, porém vencido. Esse porém vencido. Você sabia que o Espírito Santo, ele é o mestre de comunicação de Deus conosco? Nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, Amanheça, acorde, já comece a orar ao Senhor e falando assim: Senhor, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo Espírito Santo na minha vida, que os meus ouvidos estejam sensíveis para ouvir a sua voz nesse dia, ouvir as tuas instruções que vão direcionar a minha vida para passos de vitória. Oh, querido, faça isso, é tão tremendo. E lá em Apocalipse 2:7 diz assim: quem tem ouvidos, você tem ouvido? Ouça. Diz assim mesmo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida. Queridos, se você quer comer da árvore da vida, você precisa ouvir. Porque para vencer você precisa ouvir a palavra de Deus. Se você quer vencer, comece ouvindo. Saiba dessa verdade. Toda vitória depende de uma instrução ouvida e obedecida. Você se recorda daquela passagem onde Jesus curou um cego de nascença? Pois é, esse cego de nascença, ele recebeu instruções específicas de Jesus. Ele recebeu uma instrução depois de Jesus ali passar
o lodo, cuspe nos olhos daquele cego, ele disse, a instrução foi, vai e lava-te no tanque de Siloé. E aquele cego, ele foi e cumpriu com toda a instrução que Jesus deu e voltou curado. Mas talvez se esse cego no caminho parasse e falasse assim, olha, o tanque de Siloé já está aqui perto que eu preciso lavar os meus olhos, talvez alguém diria para ele, por que você vai lá em Siloé tão longe? Olha, tem um tanque aqui pertinho, lava nesse aqui. Mas não, eu preciso seguir a instrução que Deus me deu. Sabe, talvez você vai encontrar instruções que vão te entregar facilidades, mas não vão ser a voz de Deus para você. E para você mudar o teu porém, você precisa ouvir a instrução de Deus. E o cego voltou de lá completamente curado. Josué, com aquelas grandes muralhas de Jericó, que pareciam intransponíveis, parecia assim que ninguém podia vencer aquelas muralhas para poder tomar posse daquele lugar que Deus havia dado para eles. E o que aconteceu? Josué ouviu a instrução de Deus e seguiu ela passo a passo, seguiu ela por completo. E aquelas muralhas vieram ao chão. Eles tomaram posse daquela cidade, eles tomaram posse da vitória. E assim também será com a sua vida. Você vai ouvir a instrução de Deus, você vai passar a ler mais da palavra de Deus, a ouvir aquilo que o Senhor está falando a respeito daquele teu porém que precisa ser mudado, como ele precisa ser mudado, através dos princípios da palavra de Deus. E essas muralhas, esse impedimento, esse empecilho, eles vão cair por terra. Essa enfermidade, essa situação que te impede de ir a lugares maiores, ela vai ser mudada. Você pode ser transformado hoje se você ouvir essa instrução. E o Senhor diz, e se fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O Senhor está te dando uma instrução agora, e se você quer cumprir com essa instrução, querido, responda aí. Você quer cumprir com essa instrução? Amém? Então, eu quero declarar em nome de Jesus, o teu porém está com os dias contados. O Senhor, ele é inimigo dos teus poréns. O Senhor é adversário dos teus poréns. O seu inimigo, esse diagnóstico, essa depressão, essa escassez, essa oposição que se levantou contra você, ela está caindo no nome de Jesus. O Senhor diz, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou contigo. Creia nessa palavra, e se você crê, já veja pela fé esse porém sendo mudado, porque esse porém, o Senhor tem um mais para esse porém. Sabe, às vezes muitas pessoas relutam com a instrução que Deus está dando. E por isso as suas vidas não são mudadas, por isso os seus poréns não são mudados. Naamã também não foi diferente. Naamã, por ser um comandante, um herói de guerra, um homem conceituado, ele era um homem que estava acostumado a ser bem recebido nos lugares, ele gostava daquela pompa, tudo indica isso, porque Naamã, ele foi ao encontro do profeta, assim como a ajudante ali da sua esposa, uma moça de Deus, deu aquela sugestão, né? Aquela sugestão abençoada. Se ele pudesse estar com o profeta que se encontra lá naquele determinado lugar, ele seria restaurado. E ele ouviu essa instrução porque foi como uma sugestão. E ele precisava dessa cura, ele precisava tirar aquela dor, aquele sofrimento. Então ele procura o profeta. E quando ele procura o profeta Eliseu, o que acontece? O profeta Eliseu não saiu do local que ele estava para recebê-lo. Ele simplesmente mandou um mensageiro com a instrução de Deus para que ele fosse curado. E Naamã se indignou com isso. Como se ele dissesse assim, quem ele pensa que eu sou? Nem sai para me receber. Que instrução é essa que ele está dando? Acompanhe comigo aqui na leitura. Está aqui no versículo 9 de 2 Reis capítulo 5.
Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Aí ele ainda diz assim: não são porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Naamã, ele recebeu essa instrução do profeta Elias com indignação. Sabe, queridos, muitas pessoas às vezes relutam com a instrução que Deus está dando e ainda se indignam com isso. Ai, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que... Ai, que humilhação! Eu não tenho um rio melhor do que esse? Ah, mas por que eu vou me lavar? Vou dar um exemplo aqui, eu que sou carioca. Por que eu vou me lavar na Baía de Guanabara se eu posso tomar um banho lá na praia de Arraial do Cabo, que é o Caribe brasileiro? Quantos estão me entendendo? Esse homem, ele precisava mergulhar o eu dele para que o porém dele fosse mudado. Esse homem, ele precisava mergulhar o eu, porque ele precisava tratar um outro tipo de inimigo que ele não estava sabendo lidar, o eu. A altivez, a prepotência, a arrogância, ele precisava tratar um outro inimigo que estava dentro dele, um inimigo interno de Naamã. Naamã, ele não gostou da instrução. Naamã, ele queria dar a instrução de como o homem de Deus iria curá-lo. Ele devia ter me recebido, ele devia ter se colocado de pé, ele devia ter invocado o nome de Deus, colocado a mão sobre a minha lepra e ter me curado. Ele queria dar a instrução, ele não queria a instrução de Deus, ele não queria aceitar a instrução de Deus. E muitas vezes as pessoas estão com as suas vidas cheias de poréns, cheias de empecilhos, cheias de impedimentos, porque querem ditar as regras, elas não querem a instrução de Deus, elas querem fazer da forma delas. E assim Naamã também queria fazer, ele queria fazer da forma dele. Naamã era altivo, Naamã aponta para uma pessoa que era soberba, que era egocêntrico. Tem que ser do meu jeito, não desse jeito. Por que tem que ser lá naquele rio que se eu tomo banho em rios muito mais limpos, muito mais renomados? Por que tem que ser nesse rio? Então, queridos, ele precisava mergulhar o eu dele. Então, essa instrução: vai lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Ele precisava mergulhar a soberba, ele precisava mergulhar o eu, ele precisava mergulhar esse caráter que ele tinha. Ele precisava se humilhar, ele precisava aprender a ouvir a voz de Deus, a instrução de Deus e obedecê-la, e assim o porém da vida de Naamã seria mudado. Resistindo em obedecer à instrução que o homem de Deus estava dando para ele, era como se Naamã, o eu de Naamã, fosse o seu próprio opositor. Ele era o seu próprio opositor, ele estava lutando contra ele mesmo. Olha que coisa! E, queridos, Naamã estava cheio de lepras. E você sabia que também o pecado é como um tipo de lepra? É um tipo de lepra que às vezes começa com uma pequena coisa e se você não trata, ela toma, ela consome a tua carne, ela consome o teu espírito. Queridos, nós precisamos ouvir a instrução de Deus. Sabe quando começou essa coisa do Covid? A gente começou a ouvir várias instruções. Use máscara, passe álcool em gel, distanciamento. A gente, de tanto ouvir essas instruções, hoje a gente já sabe de cor, né? Antes as pessoas tinham dificuldade, hoje já não mais.
né? Não fazem porque não quer. E da mesma forma, aqueles que estão ouvindo a instrução de Deus, elas, quanto mais ouvir a instrução de Deus, vai chegar um momento que isso não vai ser difícil para ela. Ela só não vai fazer se ela não quiser. Então, para combater o pecado, que é como se fosse um tipo de lepra, aqui fazendo esse paralelo, né? O Senhor, Ele também nos dá instruções para que nós possamos nos proteger contra essa contaminação chamada pecado, para que não nos contaminemos com o pecado, não sejamos acometidos pelos males do pecado. O Senhor, Ele nos dá essa instrução para que nós nos blindemos contra o pecado. Naamã, ele tinha uma guerra para vencer. Ele era herói de guerras, das guerras ali naturais, mas agora Naamã ele precisava aprender a vencer guerras espirituais, e ele tinha uma guerra interna dentro dele. Ele precisava vencer duas guerras, a enfermidade e o próprio eu. E a obediência, queridos, é a única prova de que você acredita no que Deus pode fazer na sua vida, porque Ele pode. Agora você precisa ouvir, obedecer a instrução que Ele está te dando. Naamã, ele tinha essas duas guerras para vencer, a enfermidade e o eu dele. Mas ele estava relutando. E o que acontece? Como que esse porém de Naamã ia ser mudado? Ali, os oficiais de Naamã, acompanhe comigo aqui no versículo 13, diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então Naamã realmente caiu em si nesse momento. Ele viu que aquela instrução que o Senhor estava dando não era nada difícil, perto de outras guerras, talvez de instruções que ele havia dado para que os seus oficiais vencessem tantas outras guerras difíceis, instruções difíceis, mas o que Deus estava dando de instrução para ele não era difícil. Vai, lava-te e será curado. E ali no versículo 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor. E esse homem diz aqui, conforme a palavra de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Queridos, a palavra de Deus é a instrução que limpa as nossas vidas, que muda as nossas vidas, que muda os nossos poréns. Então, queridos, se você precisa mudar algo na sua vida hoje, receba essa instrução, tome ela para a sua vida. Comece orando agora, curve a sua cabeça onde você estiver. E assim como diz lá em Hebreus 10, 22, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Ô Senhor, em nome de Jesus eu te clamo agora, Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo a tua instrução agora, Deus, que eles se aproximem de ti, Senhor, com um coração sincero, Deus, que eles abram, Pai, o coração deles para que o Senhor entre, para que o teu Espírito Santo, Pai, dê instruções, ó Deus, de vida, dê instruções de mudança, dê instruções que vão levar os teus filhos para um estilo de vida novo, Deus. Ó Pai, dê instruções de vidas para que, Senhor, tudo aquilo que tem doído, Senhor, toda a dor que os teus filhos tenham sentido, toda a enfermidade, todo o mal, todo o porém que veio sobre a vida dessa pessoa que está te ouvindo agora, Deus, seja mudada agora na autoridade do teu santo nome, que seja lavado, que seja curado, que seja purificado, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos agora a cura, nós declaramos mudança, nós declaramos transformação. Que você tenha uma vida abençoada, meu irmão, minha irmã. E se você foi muito abençoado por essa palavra, se essa instrução falou com você, deixe a sua mensagem aqui nos comentários, deixa aquela curtida, compartilhe essa mensagem, porque eu tenho certeza que ela vai abençoar muitas pessoas à sua volta. Volte na próxima semana, Deus abençoe.